Olá! E aí, pessoal, tudo bom? Nós estamos hoje na nossa primeira live, né? Estou aqui super emocionada de poder estar falando com vocês e quero muito que eu possa estar contribuindo de forma muito especial para cada pessoa que começa a entrar. Olá, Will, Rosinha, Drica, sejam bem-vindas. A gente vai jogar duro hoje, vai conversar muito. Então, a nossa proposta com essas lives é trazer para o Maduramente uma série de atividades, né, e palestras e bate-papos sobre negócio, empregabilidade e longevidade. Então eu conto assim super com vocês para esse bate-papo render bastante e ter muitas trocas, tá bom? Eu vou chamar agora a nossa convidada, que é Cida Alves. Ó, aguarda um pouquinho aí que eu tô chamando. Gente, cadê Cida? Ele tá procurando aqui, hein? Cida, cadê você? Tá conseguindo entrar? Oi, gente, não sei o que foi que aconteceu. Deu um tempinho aí que a gente já vai conseguir falar com Cida, hein? Não sei por que não, ela não tá entrando pra gente aqui, mas eu vou chamar de novo, tá certo? Só um minutinho, não saiam daí que vai ser muito bom. Essa mulher tem uma experiência enorme, 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 enorme. E a gente não pode perder o que ela tem para nos dizer. Só um momentinho que a gente tá chamando aqui. Cadê, Cida, você? É, tem que olhar aqui o que foi que aconteceu, ela não está conseguindo entrar. Então, mas a gente vai estar tentando. Dá só um tempinho, gente. Não saiam daí. Fiquem conversando. Eu estou vendo que tem o Will, que tem Rosinha, Virgínia Falcão, Nanda Landulfo. Vamos conversando aqui que a gente vai falar de negócio, comércio exterior. E assim, vai ser um bate-papo de. Parece de mulher, mas não é. É bate-papo de negócio, de mercado de trabalho. Vamos aqui chamar de novo. É, deixa eu ver se ela entra. Ela não está entrando, não está conseguindo entrar. Mas a gente vai, já já começa. Então, o que, que a gente vai falar um pouco hoje sobre SIDA? É sobre o mercado de trabalho, né? É essa dificuldade que as pessoas, quando a gente começa uma carreira há muito tempo atrás, tinha um pouco de preconceito, né, da mulher no mercado de trabalho, por principalmente trabalhos que eram feitos só por homens, né? Então ela venceu tudo isso e é muito bacana a gente ouvir e saber dela como foi que ela se preparou para isso, né? Isso, Marcinha, vai dar certo sim, a gente tá junto. Só tem gente bacana aqui, só vai dar certo. A gente vai estar conversando aqui. Aguardando se entrar, né? A nossa primeira live, né? Então tem isso mesmo, entendam, ela já está Oi, entrando. Aninha, Olha se daí, tudo bom? gente. Olá, Cida. Olá.
Eu estava aqui em um pouco de tensão, minha primeira live, ela não aparece, mas deu tudo certo, ela está aí. Já tem muita gente bacana acompanhando a gente, pessoas que já Deu um probleminha acompanham, aqui no Wi-Fi, minha né? filha, mas graças a Deus deu para corrigir. Mas Tá? deu tudo certo, né? Ai, que massa, Então, que massa. Então, gente, deixa eu apresentar para vocês, mas primeiro eu queria dizer que hoje a gente começa a entrar nessa nova fase que todas as empresas entraram, que é de se ajustar a esse mercado através de lives, de conversar via internet, né? E a gente não podia também com ficar certeza. fora, né? Quem quer crescer, quem quer se mostrar, e o nosso mercado vai ser sempre digital, é o nosso principal, a gente já vem um ano falando, né, conversando pelas redes sociais, e hoje a gente está aqui com Cida, uma mulher, uma profissional do mercado do comércio exterior, né, uma especialista em comércio exterior, que fundou uma empresa de consultoria e treinamento, a Cosmo, e é especialista em logística. Então, essa mulher que a gente está falando aqui, essa profissional maravilhosa, que há 30 anos atrás ela ousou entrar no mercado completamente masculino. Né? Você já pensou o que é falar de comércio exterior e para a DOCA receber carregamento? Quando a gente pensa disso, como é que os homens encararam isso, essa ousadia de Cida, né? E aí, Cida, falando disso, como é que você. Quando foi que você pensou em entrar no mercado naquela época que era completamente ocupado por homens? Fala um pouquinho para a Bom, gente. primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pedir desculpas pelo atraso aqui, foi uma falha técnica, mas enfim, estamos aqui. E, Aninha, na verdade, eu caí, né, de paraquedas ali numa área de suprimentos, no polo petroquímico, e de cara eu já me encantei com isso. Eu não digo assim, eu me preparei, porque hoje você entra na faculdade, você imagina uma carreira, né? Eu vou seguir, vou fazer isso. Enfim, as pessoas da minha geração, principalmente aquelas que não tinham poder aquisitivo alto, não podia se dar o luxo de fazer isso. Eu digo luxo porque naquela época era, né? Você planejar uma carreira. E assim, eu só resumindo, eu vim de Ilhéus para Salvador com 17 anos e já comecei a trabalhar. Eu tive que bancar toda a minha educação, né? Então comecei a trabalhar e meu primeiro vestibular, para você ter uma ideia, não tinha nada a ver com comércio exterior. Eu fiz vestibular lá na Faculdade de Santa Cruz, lá Ilhéus Tabuna, né? E era biologia. Meu sonho era ir para Fernando de Noronha e ser bióloga marinha. Sonho. Nossa, minha filha também pensou nisso, mas Pois desistiu e virou é, psicóloga. então, nada Mas a ver, diga. né, com a carreira de hoje. E aí, vim para Salvador e cheguei a passar nesse vestibular, mas na época seria um peso muito grande para os meus pais, né? E eu parei, eu sempre fui muito assim, ó, de colocar tudo na balança, né? Dá, não dá, disse, não dá. Vim para Salvador e aí comecei a trabalhar, estudar e meu segundo vestibular que foi na Católica, na Universidade Católica, eu já podia pagar, eu já estava trabalhando no polo petroquímico e fui para secretariado executivo. Só que quem me conhece, que eu tenho algumas pessoas aí que eu já comecei a ver, né, nessa época, me conhece, Rosinha mesmo me conhece bem, sabe que eu não tinha todo respeito à secretária, mas eu não tinha aquele temperamento, porque naquela época a secretária era quase uma babá, né, para fazer tudo, né? Isso eu estou dizendo há muitos anos atrás. E eu não. Eu sou muito dinâmica, eu sou de arregaçar a manga, de ir a fundo. E lá no Polo eu entrei na área de suprimentos. Embora estivesse terminando, fazendo a faculdade de secretariado, nem me imaginava fazendo aquilo. Mas eu já tinha começado e terminei. E depois eu fui me especializando, até porque naquela época você não tinha um curso específico para comércio exterior, né? Não tinha. Aí, aduaneiras lá em São Paulo, quem
começou, é pioneira nisso. E eu comecei a fazer alguns cursos. Eles vinham, eu estava na fila, eu me metia para fazer, enfim. E lá no Polo eu comecei como auxiliar de compras, sempre, e comecei a esticar o olho ali para compras internacionais. Então, meu namoro, né, com o comércio exterior foi começando, foi por aí. Eu era uma espécie de faz-tudo lá, assim que eu entrei. Então, a secretária do gerente está de férias. Cida, você pode ir? Eu, imediatamente. Fulaninho ficou doente, você pode? Tô lá. Enfim, aquele bombril, né? Faz uma coisa, faz outra. E aí foi se Inclusive tinha apaixonando. muitas críticas, né? Você é muito boba. Fulano chama, você vai. O outro setor chama, você vai. Eu disse, olha, eu não estou perdendo nada. Eu estou... Porque conhecimento é algo que você adquire e você leva. No dia que eu sair daqui, eu levo. Então, Uhum. né? E aí, Sim, sim. entrei, desbravei, né? Vou falar mais ao longo da nossa conversa sobre isso. E de lá para cá, foi um caminho bem longo, né? Eu comecei como auxiliar de compras nessa empresa do polo petroquímico, saí de lá como técnica em comércio exterior, porque estava tudo certo para a minha promoção para assessora, mas uma ordem lá de cima colocou um homem na minha frente, né? E aí não deu. E eu saí. Falei, não, vou para outro lugar. E aí fui para Trade Pronto. Company, depois fui para despacho aduaneiro, logística internacional, consultoria, voltei para o despacho aduaneiro e voltei para consultoria. Então, assim, comércio exterior é uma... O interessante, né, Cida? E quando a gente fala de carreira e fala de trabalho, a gente observa que grandes pessoas, grandes, né, empresários, inclusive hoje, eles começaram Uhum, pequenininho. Ninguém começou grande em imposto legal. Teve que fazer, teve que ser, vamos dizer assim, aquela pessoa que todo mundo disse que estava sendo usada, e por isso teve conhecimento para galgar onde estava, porque tinha uhum, noção de tudo, exato. né? Isso, eu acho isso muito legal. A gente ouve várias histórias assim. E é onde você vai adquirindo Uhum, experiência, porque a gente tem muito conhecimento, né, uhum, estudando, mas a experiência que fortalece a gente. Mas fala aqui para mim, Cida, é, anos 90, né? Sempre houve no mercado de trabalho um preconceito em determinadas áreas, né? Hoje até a gente ainda vive um pouquinho isso, onde mulheres ainda ganham uhum, menos do que o homem, né? Mas o que acontece? Na sua época, né, 90, nos anos 90, você ousar entrar nesse mercado, quais foram os piores tabus que você sofreu? Que você achou? Você encontrou? Sofreu ou não encontrou, né? encontrei. Assim como eu encontrei muita gente boa, eu encontrei também muitas pedras que eu tive que contornar ou passar por cima, né? E a primeira delas foi logo quando eu demonstrei o interesse pela área. Então, assim, eu tive que fazer algumas concessões, eu tive que pegar o meu orgulho e guardar na caixinha, né? Engolir alguns sapos. Entre eles, o chefe da divisão, na época, era uma divisão de suprimentos, ele tinha compra internacional, a compra nacional, tinha o auxiliar de compras que era eu. E a área de exportação era tudo junto. Eu era o quebra-galho ali. Então, tinha a vaga, existia a vaga de assistente, né, de comércio exterior. Eu tinha essa capacitação por conta própria, eu já fazia inglês, já tinha feito um curso de extensão na UFBA, lia tudo que podia e tal. Mas eu era aquela pessoa assim, a menina que pega as guias de importação, põe embaixo do braço e vai lá para o Banco do Brasil, que na época era assim, não era online, né? Então você tinha que correr para ir, para liberar, você tinha que fazer plano de importação para um ano inteiro, para o ano seguinte. Era uma época em que o governo controlava muito, controlava tudo mesmo, mas muito pior do que hoje. E eu fazia. E algumas pessoas me questionavam, mas por que você se sujeita a isso? Ele não vai lhe dar a vaga. Existe a vaga. E ele chegou a falar para mim,
Não, o Porto não é lugar de mulher. Eu disse, sim, mas você vai no Porto uma vez na vida. Eu não preciso. Eu tenho um despachante aduaneiro que faz toda esse desembaraço lá, esse exame físico. A gente só precisa ir, no último caso, quando precisa identificar alguma mercadoria e tal. Não, mas isso aqui é um lugar para homem. Era essa a fala do líder da área. Enfim, várias vezes eu já fui lá no banheiro, chorei, porque eu também não dava ousadia de chorar na frente, não. Fui lá, chorei, voltei, né? E vamos lá. Saí de férias, belo dia, saí de férias. Quando eu volto, o rapaz tinha sido demitido, né? O chefe. A vaga continuava lá. Mas tinha, como eu disse, que eu encontrei pessoas legais também. Tinha um outro líder de outra divisão que absorveu tudo isso. E veio um outro transferido de São Paulo. Esse não. Esse tinha uma outra visão. Esse é um cara que, eu não sei se ele está assistindo, eu mandei o convite para ele, mas ele é a pessoa que me inspirou minha carreira. Porque foi uma pessoa que me deu a oportunidade. Alguém foi lá, ele não me conhecia. Uma pessoa foi lá e falou para ele, olha, tem uma garota aqui que tem inglês e tal, se interessa, ela já conhece. Mas fulano de tal não quis dar essa oportunidade. O que você acha? Para minha sorte, a assistente dele não veio. Não quis mudar de São Paulo para Bahia. Aí ele me chamou, fez uma entrevista e me propôs um teste. Olha, vamos fazer o seguinte. Você fica um mês comigo, né? Isso era aqui em Salvador e a fábrica lá. Eu teria que vir para Salvador. Você vai ficar aqui em Salvador durante um mês. Se a gente se der bem, você fica. Se não, você volta para a fábrica. Seu emprego está lá na sua área. Eu topei o desafio, vim. E ele... Qual foi o teste? Ele viajou para a África do Sul e eu fiquei sozinha. Né? E aí eu me virei, Ana. Eu me virei, como dizem, né? Me virei nos 30. E fui, pesquisei processos antigos e voltei. E fiz amizade com pessoas da área. E aí criou-se uma associação na época, a Associação dos Profissionais de Comércio Exterior aqui na Bahia. A Bahia é pioneira nesse tipo de coisa aqui no Nordeste. E eu fui lá, me engajei com eles, eu ia depois do horário, a gente fazia happy hour e tal, e eu fui. Eu tinha dúvida, eu ligava, fulano, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, aí alguém me ensinava. Tá? Bom, passou, eu trabalhei com essa pessoa quase 10 anos. E saí, eu seria assistente dele, eu sei disso nos bastidores, viu? Você que está me ouvindo, eu sei disso nos bastidores. Ele seria promovido, eu também. Né? Ele iria à diretoria, eu passaria para assessor. Mas veio uma ordem dos acionistas, e nem ele, nem eu, né? Então ele tinha um poder aquisitivo melhor do que o meu, ele saiu primeiro. Eu preparei a minha saída e fui para uma trade. Aí eu já tinha me preparado, então foi... Essa é a história resumida na minha entrada no comércio exterior. Eu quero futucar um pouco as pessoas, tá? Então, assim, gente, coloque aí quem já venceu uma barreira, né? Que foi imposto um limite e você se super... Bote qual foi a sua experiência aí para a gente ir acompanhando também, que daqui a pouco eu vou para vocês. Então, Cida, é interessante isso, né? Porque você passou, você venceu por competência e aí você tem essa barreira de uma ordem de cima para baixo, né? E a gente às vezes não tem condição de vencer isso porque não chega ao entendimento da importância da sua competência enquanto profissional. É muito interessante. Cida, quando a gente fala de competência e profissionalismo, e você já vinha falando, qualquer pessoa, né, e a gente sabe disso, qualquer pessoa que tenha competência e profissionalismo, ela chega onde ela quer. Mas para isso ela precisa de algumas coisas: foco, determinação, propósito e estudos. Você foi buscar isso. Conta essa história toda e conta um pouco também, porque você foi fazer um mestrado, Exato. Né? Quando foi que você fez esse mestrado? Conta um pouco essa história para você adquirir essa competência. Como eu já adiantei lá no início, eu
banquei a minha educação, sempre, desde os 17 anos. Então, eu fiz a primeira faculdade, não existiu. O que todo mundo acha que é uma novidade aí, o FIES, você bem sabe que é o crédito educativo lá atrás, né? Então, foi assim que eu fiz a Universidade Católica, que das particulares, na minha opinião, continua sendo a número 1, né? Desde muito tempo. E fiz o meu nível superior, terminei o meu nível superior, fiz depois inglês, continuei ali, né, no inglês, os cursos de aperfeiçoamento, a empresa por onde eu passei, né, por onde eu me estabeleci durante aqueles quase 10 anos, também me proporcionou muito treinamento. Quem é da época do polo petroquímico, ele sabe que a gente tinha essas oportunidades. A gente tinha, mas assim, nem todo mundo segurava essas oportunidades, né? Tem esse detalhe também. Eu vi pessoas que iam no curso a primeira, segunda vez, não, até tarde, que nada. Então, assim, a gente trabalhava até as 17, das 17 ia para a faculdade ou para outro curso, e 6 horas da manhã tinha que pegar o ônibus para ir para o polo petroquímico. Quem é de outro estado aí, que eu já vi entrando aqui, só para vocês saberem, a distância é de 60, 70 quilômetros, né, de Salvador, pelo menos de onde eu morava. Então, não é pertinho. E aí, imagine, ir para a faculdade, depois para casa, e 5 horas acordar e se organizar. Então, minha vida era assim, durante muito tempo. E ao longo desse período, várias atualizações, você pergunta do mestrado. Uma outra coisa que eu sempre amei fazer foi ensinar. Por quê? Porque eu acho que o fato de eu ter precisado aprender meio que sozinha durante o tempo, né, me fez querer dar essa oportunidade a quem não tinha, né? Então eu gosto muito de ensinar. Em paralelo à minha carreira profissional, no polo, e depois e como despachante aduaneiro, como consultora, eu também entrei na área docente. E aí eu decidi fazer um mestrado em educação, porque eu já dava aula, eu morei 12 anos em Fortaleza, saí daqui de Salvador depois de uma questão pessoal minha, eu resolvi ir para Fortaleza, fiquei 12 anos lá, e durante esses 12 anos eu entrei numa empresa que eu ajudei a desenvolver, ajudei a crescer, e que foi muito importante também para o meu crescimento. E durante esse tempo, em paralelo, eu dava aula numa faculdade e dava aula também para a Federação das Indústrias no Centro Internacional de Negócios. E aí eu senti a necessidade. Você me pergunta quando foi isso. Eu tinha 49 anos quando eu resolvi fazer o mestrado. E onde foi o mestrado? Na Argentina. Poxa! Nossa, você usou com 49 anos, onde boa parte das pessoas acham que a gente já está em processo de envelhecimento. Você ousou fazer um curso e fora do Brasil. Maravilha. Na verdade, eu fui 2 vezes, né? Deixa eu só fazer Cida, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu achei super bacana. O Rafa botou que como é importante saber lidar com as pessoas, né? Eu acho que uma das coisas que os chefes hoje precisam aprender, todos nós, né? Até essa inteligência emocional para lidar com as pessoas. Mas continue, só queria chamar a atenção porque eu gostei muito do comentário. Tá ótimo. Dele. Então, na verdade, a Argentina eu fui 2 vezes. Eu fui primeiro para dar uma iniciada no espanhol, isso eu fui em 2010. Eu passei 15 dias num curso de imersão lá de espanhol, no COINET, e voltei. Em 2012 eu fui fazer o mestrado. Esse mestrado foram 2 anos, e a gente tinha... É aquele mestrado sanduíche, né? Que você... Às vezes as pessoas não dão muito valor, porque acham que a gente não aprende não, que a gente só passeia, mas não é isso não. Era aula de segunda, a Luizinha que entrou aí agora sabe bem disso, né, Lu? Então... 12 horas, de segunda a sábado nós tínhamos aula, de 8 às 18, com 1 horinha de almoço para voltar, né? Deixar a comidinha pronta lá, voltar. E assim,
pesado. E quando a gente chegava aqui de volta ao Brasil, nós tínhamos trabalho para cada módulo, valendo nota, para desenvolver, mandar e vir a nota depois. Então, assim, foi bem puxado, mas eu senti a necessidade de fazer naquele momento. Por isso eu fui em busca, né? Então, espero ter te respondido aí. Respondeu, sim. Então, a gente estava vivendo, hoje a gente está vivendo em um mundo que está passando por envelhecimento populacional, né? Você é uma mulher, que a gente já viu que é ousada e desafiadora, né? Porque aos 49 você já fez um mestrado fora do Brasil. Isso é, para muitos, uma ousadia e é um exemplo, né? Para muitas mulheres. Quais seus planos, Cida? Né? Com 55 anos. Isso. É isso? 55? Isso, 55. Estamos com a mesma idade. Quais seus planos para essa nova etapa? Que você está construindo uma nova etapa agora, né? De trabalho, de vida, voltou para Salvador. Isso. Como foi isso? Essa transformação, sair ou não do mercado de comércio exterior? Conta aí para a gente como é isso, porque às vezes isso serve de motivação para muitas pessoas que estão querendo dar uma virada na vida, né? Mas precisam de uma força, de uma fala de alguém mais forte, né? Pega um pouco dessa sua experiência aí para a gente se degustar dessa novidade. Como eu falei antes, eu fiquei 12 anos em Fortaleza, né? Eu passei por uma multinacional suíça. Quando eu saí do polo petroquímico, eu fui para a área de desembaraço aduaneiro. Eu acabei não falando para quem é leigo, o comércio exterior ele é muito amplo, ele tem um leque diverso, né? Então, quando eu falo docas, cais, aí você vai dizer, alguns vão pensar, mas então você trabalhava no porto. Não necessariamente, já foi necessário. O comércio exterior, ele abrange compras internacionais, câmbio, tem especialista só em câmbio, tem outros que só na compra. Né? Parêntese, só fazendo um parêntese rapidinho, porque a gente falou você dentro da empresa, né? E quando a gente fala de DOCA, a gente tem a ideia daqueles homens fortes, militares, né? Então, assim, quando você chegava, como é que eles te olhavam? Quando você for falar, fala um pouquinho disso também. Aí, gente. Porque isso deve ser bem interessante. Você parecia um ET. Não fui. Exato. Eu tenho dois momentos, né? Tenho vários momentos. O momento lá do início, eu precisei ir algumas vezes. E muito pelo contrário do que o meu ex-chefe lá, né, podia ter imaginado na cabeça dele que não era lugar para mulher, eu fui sempre muito bem respeitada, muito bem tratada e bem recebida. Um porto que eu frequentei mais foi o porto de Pecém, no Ceará. Aqui eu não ia muito, aqui era muito pouco. Por quê? Porque nós somos pioneiros nos terminais. Então a Codeba, ela lá, quando eu saí daqui, já tinha privatizado uma parte, né? Então já não era, você não ia para o porto, você já ia para o terminal, você ia lá na Intermarítima, pode falar o nome aqui porque todo mundo conhece, ou você ia para um dos outros dois CLIAs, né? Ou lá no Tecom. Então, e ali eram outros profissionais, você não estava lidando com estivadores, mas já lidei. Como eu falei, eu saí do despacho aduaneiro e fui para uma multinacional suíça, onde eu supervisionei a logística internacional para a instalação da Termo Bahia, aquela termoelétrica que fica lá na Relan, refinaria Landulfo Alves, ali em São Francisco do Conde. Eu fiquei 3 anos nessa empresa, nessa multinacional. E ali eu lidei com gente, com estivador mesmo. Por quê? Porque nós conseguimos desviar um navio, legalmente, tá? Para a base naval de Aratu. Porque eram peças gigantescas. Quem é de Salvador sabe que a gente tem o túnel Américo Simas que liga a Cidade Baixa ao porto. O nosso equipamento não passaria ali dentro. Então, nós tivemos que fazer todo um estudo
para levar esses equipamentos lá para a obra em São Francisco do Conde, sem atravessar Salvador com aquilo. Não tinha condição. E aí a única opção era a base naval de Aratu, que é já a saída lá para a BR, né? Fica lá no subúrbio. E a gente conseguiu isso e saiu de lá. Eu passei um fim de semana, um feriado, dentro da base naval. Né? Passei o final de semana ali inteiro, o dia inteiro. A minha filha era pequena, eu criava o meu sobrinho também pequeno. Então, minha filha, com 5 anos de idade, ela tem foto na escadinha do navio, assim, né? Porque o comandante levou ela lá em cima para ela conhecer o navio. Né? Então, assim, muito bem tratada. Cida, desculpe, estou falando aqui. Alguém colocou a zoadinha do seu colado aqui no sim. microfone? Ele tá Vou tirar ele, pronto. Vou tirar. Você está linda, a gente pronto. Sabe. Perfeito. Você é bonita por dentro. Que bom. Então, assim, ali nós montamos um acampamento, porque o navio chegou e claro que eu aproveitei todo o espaço do navio para trazer as outras peças. E conseguimos também, de uma forma especial com a Receita Federal, uma liberação, uma descarga direta para a obra. Isso aí só quem é da minha área que vai entender, né? E então a gente montou um acampamento mesmo, porque tinha lá sombreiro, tinha 2 meninas tirando nota fiscal, motorista, caminhão. Em minuto nenhum eu fui desrespeitada. Muito pelo contrário. Tinha o pessoal do OGMO que estava ali. Do OGMO são os estivadores. Estavam lá porque era obrigado. Embora eles não tenham operado o navio, era um navio jumbo e existe uma forma de operar que eles não aceitam externo. Mas eles estavam ali. Então, assim, eu não tive nenhum problema com eles. Muito pelo contrário. E no Ceará, então, o pessoal do Porto do Pecém, o pessoal sempre me tratou super bem. E o Ceará tem uma história, assim, daí eu até falei um pouco sobre isso, porque o Nordeste, assim, o Norte e o Nordeste, os homens, né, a história dos homens, eles são mais... como é que a gente fala? Não é preconceituoso sobre a mulher. Eles são mais machistas, né? Meus amiguinhos sabem. Eles são mais machistas. Né? Então, assim, em uma área onde, não vou falar, onde talvez a educação e conhecimento não seja tão forte, né? Entrar uma mulher talvez possa ter gerado um olhar mais cuidadoso, mais preconceituoso. Mas que bacana que você não passou por isso. Que eles foram super gentis, isso é um olhar muito interessante. Na realidade, eu imagino que você tenha quando a gente é profissional e tem competência, se impor fica fácil. Isso. E você falou... Eu me imponho, então a pessoa não consegue chegar onde ele pensou que poderia. Com certeza. Né? Em algum momento. Com certeza. E, Aninha, você falou aí, Madalena, lá do Ceará, acabou de entrar também, tudo bom, Madá? E ela falou aí, machismo. Quando você falou do Ceará, ela já respondeu ali. Porque eu não enfrentei esse tipo de comportamento com o pessoal no Porto, com o pessoal mais humilde. Mas eu enfrentei com alguns empresários, sim. No início, eu enfrentei por 2 motivos. Primeiro, porque eu não era da terra. Segundo, por ser mulher. Terceiro, porque eu não era parente do dono da empresa. Então, foi difícil, mas assim, como você disse, eu entrei com a competência. E assim, sem aquela questão, modéstia, não. Eu trabalhei com uma pessoa muito legal, que muitas vezes ele tinha que abrir a porta, porque as pessoas não me conheciam. Mas quando ele chegava, ele fazia questão de dizer, não, quem entende isso é Cida, é ela que vai explicar. Então, assim, essas pessoas, esses empresários, não foram todos. Eu tive outros, assim, maravilhosos. Né? Foi um ou outro que tiveram que ouvir, ouviram, entenderam que realmente era eu quem ia tocar aquele projeto. E aí, depois de algum tempo, passavam a ligar direto para mim ou falar direto comigo, né? Mas assim, eu já atendi, logo que eu cheguei, eu atendi uma ligação e uma pessoa, você sabe com quem você está falando?
Isso porque eu não tinha feito uma coisa que ele queria, da forma que ele queria e tal, e não ouvia a explicação. Eu ouvi de outro. Não deu vontade de responder que nem aquela piada, não? Perguntar se alguém conhecia ele por ele saber quem ele era. Não, eu fiquei com vontade de dizer que eu não estava na videochamada, mas enfim, né? Então, assim, eu muito educadamente e tal, falei, olha, meu senhor, não sei, realmente eu não sei quem o senhor é e tal, e a pessoa ficou mais chateada, mas depois a coisa passou, eu me encontrei inclusive com ele pessoalmente depois, eu acho que passou. Mas assim, dois constrangimentos, que posso chamar de constrangimentos que eu passei nesse mundo, de homens. Um foi na Itália. Eu fui com um grupo de uma siderúrgica que a gente estava atendendo. Eu era a única mulher, e tinha todos os técnicos, a mesa lá. Eu passei uma semana direto com aquele grupo. Eu era a única mulher daquele grupo. A mulher que entrava era só a secretária no meio do expediente, assim, para colocar uns pedaços de pizza lá para a gente lanchar. Acabou. E eu tive que separar uma briga. Eu tive que separar uma briga. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu tive que separar. Não, gente, peraí, não é assim. Mas assim, também comigo eles tinham todo o cuidado. Muito simpático. Apesar de italiano ser, né, daquele jeito todo, foram muito simpáticos comigo. Não tive esse problema, mas assim, foi um constrangimento. E ainda aqui no Polo, eu já na área de exportação, nós exportávamos para a Índia. E vocês sabem que o indiano, a mulher não é vista, né, como ser, é visto como ser inferior muitas vezes, né? E esse indiano veio e o tratamento era sempre comigo, os negócios eram comigo, e quando ele chegou, ele se recusava a falar comigo. A gente sentou na mesa e ele dizia, o Mister Alves, e aí o meu chefe disse, não, é Mrs. Alves. Ele olhou, né, tal, e aí na conversa ele não se dirigia a mim, ele falava para o meu chefe falava para mim. E aí teve um momento que o meu chefe se posicionou e disse assim, olha, eu respeito a sua cultura, e se nós estivéssemos lá no seu país, faria dessa forma, mas você está no meu, então aqui você vai respeitar a minha cultura, quem faz os seus processos, quem está fazendo é ela, então você se dirige a ela e ela vai te responder. E ele fez isso. Né? Então, assim, mas isso porque eu tive alguém que tem esse feeling. Né? Você poderia estar com uma pessoa que ia dizer, não, ele não quer falar com você, eu falo. Né? Não, e por aí. Então foram dois constrangimentos, assim, fora outros e tudo, mas a gente vai entrando e sai. Imagino que no caminho você deve ter sofrido muito mais coisas. Com certeza. Né? Muito mais coisas. Mas o que a gente traz aqui e reforça, né? A gente trouxe você para falar de comércio exterior, que é um mercado diferenciado, que as pessoas pouco falam, né, sobre isso, sobre esse mercado. Embora a gente está passando por uma crise aí, você inclusive fez uma matéria maravilhosa, gente, está lá no Maduramente no blog, viu? Vão ler, porque é muito boa a matéria dela e ela fala até de a cantada de pedra de Raul Seixas. Foi! O dia que a Terra parou. A gente está vivendo exatamente isso. A gente está vivendo exatamente isso, mas vale muito a pena ler as grandes contribuições que Cida tem trazido para a gente no Maduramente. Então, o blog está lá, maduramente.wordpress. Dá uma olhadinha que a gente está com muito conteúdo bacana. Então, antes de você, eu vi uma pergunta aí, agora, uma afirmação, alguém falou aí agora, nós, as mulheres, temos mulheres machistas. Isso, eu queria pegar esse gancho aí, para te dizer que nessa minha trajetória, eu também encontrei isso. Então, assim, isso é muito importante que nós, mulheres, saibamos o significado da palavra sororidade, né? O que é sororidade. Então, e que a gente pratique isso. Então, quando você vê a sua colega que se esforça, que estuda, que batalha, você não é muito de estudar, você não gosta muito de ler, você é mais acomodada, tá bom, beleza. Aí ela é promovida,
Ao invés de você ficar ali na copa, no cafezinho, né? Falando, tricotando, falando mal. Não, ela fez, ela é muito puxa-saco do chefe, é por isso que ela foi, né? Não, gente, dá força. Desculpas para Né? você Vamos dar mesmo, força, né? vamos, né? Vamos nos unir, porque falta isso. Falta. E eu já passei muito por Sim, isso. Já passei muito. Não, sim, eu digo porque eu estou falando aqui hoje, né? Da colega ali do lado e querer puxar o teu tapete, né? E tá ali e rir para você, e aí você virou e vem com veneno. Não, gente, a gente não precisa disso. Imagine, se você já está batalhando, sofrendo num mundo onde você ganha menos, né? Você tem menos oportunidades. E você mesma vai lá e puxa o tapete da sua colega, né? Fica difícil, fica complicado. Fica E muito aí, quando a difícil gente mesmo. fala Esse papo no comércio hoje, exterior, que, assim, algumas pessoas hoje, vão dizer, não, Cida, mas tem muita mulher no comércio exterior. Hoje tem. Inclusive, os cursos apareceram, né? Aqui em Salvador a gente tem algumas universidades que tem Fortaleza, no país inteiro. Agora, no cargo de liderança, no cargo de gestão, são poucas. muito pouco. Cida, deixa eu só te falar. Isso tem uma coisa até interessante. A gente está passando, Rosa e eu, com o Maduramente, por um programa de aceleramento do Founder Institute, que tem a base no Vale do Uhum. Silício. E eles estão incentivando muito, mas não pegando leve, isso chamando atenção, tá, gente? Porque eles querem ver as mulheres, porque houve uma redução imensa de mulheres em cargo de liderança. A gente precisa tomar conta Uhum. disso, porque nós somos mais Isso. mulheres do que homens. E homens que estão aqui ouvindo a gente não está falando para desfazer de Não. você, de jeito nenhum. Cada um tem seu espaço e suas competências. Eu acho que vocês têm que ouvir Uhum. mesmo, né? E colocar o que vocês têm, que vocês podem contribuir com a gente, porque quando a gente fala em contribuição de competência de mercado de trabalho, a gente está falando de crescimento de país, não está falando que é mulher, Uhum. coisa de homem. Quando a gente fala de competência e profissionalismo, o que é que precisa fazer, foco, estudar, a gente está falando para os dois. A gente só está conversando e trouxe uma mulher que passou por outras coisas e outras mulheres precisam ouvir isso, porque a gente ainda sofre com outras coisas que não é só essa puxada de tapete da mulher no mercado de trabalho. Né? Se a gente for falar da agressão Sim. de mulheres, tem todo um lance aí que vale a pena, mas que a gente podia estar trazendo, mas a gente não quer trazer isso. A gente quer fortalecer mulheres no mercado de trabalho. E essa sua fala Uhum. foi importantíssima, Cida. Vai lá, fala mais que a Eu, gente quer eu já ouvir trabalhei também isso. numa empresa aqui, quando eu falei que fui para o despacho aduaneiro, teve uma época que a minha equipe era exclusivamente masculina. Eram 5 homens. E são pessoas maravilhosas, são meus amigos até hoje, parceiros de negócios. Estão lá no LinkedIn, estão sempre interagindo comigo. A gente se encontra nos negócios, nas reuniões por aí que acontecem. Então, e nessa época éramos só nós, né? Agora tem um detalhe, assim, Uhum. quando você passa a ser gestor da equipe, quando você é colega, uma coisa, você passa a ser gestor, você passa a ser vista de outra forma, né? Muitas vezes muito incompreendido. Sim. E as pessoas esquecem que você, essa última empresa que eu passei agora, eu era diretora executiva. Eu não podia estar no mesmo, como é que eu diria, dividindo informações da alta direção. Eu não podia fazer isso. Eu não era mais uma colega, né? Então é muito difícil. E quem já Uhum. disse foi Paulo Coelho, né? O líder está só. E eu experimentei isso, de ficar só muito Sim. tempo, né? E aí você pergunta para mim, Uhum. respondendo ainda a sua pergunta, que eu conversei muito e fugi, como está sendo o meu planejamento, né? Depois dos 55 anos. Sim, sim, Então, sim. Olha aí para ver. Não, eu fiquei perguntando outras coisas também. então, de 2016 para cá, eu comecei a pensar.
Eu já estava há muito tempo lá em Fortaleza. Eu pensava em voltar para Salvador, mas eu queria voltar de uma forma bem planejada, queria chegar, continuar com a minha consultoria. Eu gosto do comércio exterior, eu gosto, né? Dizem que é uma cachaça e é mesmo, né? Você entra e é bem, bem complicado. Mas eu estava na área aduaneira, na área de desembaraço aduaneiro, que é uma área que o despachante aduaneiro, eu sou também, sou despachante da Quinta Região, e que é uma área que desde os meus colegas que estiverem me ouvindo sabem, a Receita está trabalhando para isso, para a nossa extinção. Então, eu já tinha enxergado isso lá atrás. E eu já vinha, a empresa que eu trabalhava, nós fazíamos um formato de consultoria, de ampliando o leque para não ficar só no despacho aduaneiro. Mas de 2016 veio aquela crise, as coisas foram apertando, a empresa foi reduzindo o tamanho. E eu nunca fui uma pessoa de rotina, de estar ali sentadinha. Então, assim, eu sempre fui, né, ativa. Né? Durante esses 12 anos que eu estava lá, não estava só lá. Eu fui para Houston, e lá em Houston fechei negócio para ampliação de porto. Voltei, fui para a Itália nessa assessoria da siderúrgica. Fui mais de uma vez lá para o porto, lá no Pará, que você tem que pegar um barco, depois você tem que pegar um carro, sabe? Um negócio bem, bem punk mesmo, e eu enfrentava. Várias vezes eu tive que sair de Fortaleza e ir para Mossoró de manhã e voltar de tarde dirigindo e voltar. Então, assim, era bem dinâmico. E de 2016 as coisas começaram a encolher, começou a ficar bem, bem lento. E eu me vi numa rotina, presa ali numa rotina, e comecei a repensar tudo isso. As coisas foram se organizando e eu queria vir agora. Mas aí aconteceram outras coisas lá e eu resolvi antecipar a minha vinda. E eu voltei em 2018. 2018 e 19, 2018 inteiro. De julho de 2018 a julho de 2019, eu entrei num processo de autoconhecimento. Então, eu comecei a frequentar a meditação. Eu mudei radicalmente. Quem me conhece está me vendo aí de novo, está vendo meus cabelos cacheados, que não eram, né? Quer dizer, eles já foram, voltaram a ser. Eu mudei tudo, inclusive emagreci 34 quilos. Nossa, 34 quilos. Cida, Em 9 meses. 9 meses. Então foi um processo. Porque, assim, gordura não é que seja. E a gente não vai falar de Não foi. estética, tá, gente? Não foi. Não existe Não foi. cabeça, coração. Isso tudo independe do corpo que a pessoa tenha, tá? Competência, isso tudo independe. Mas quando a gente fala de gordura, essa quantidade que ela está falando, só para você entender por que eu estou falando, ô Cida, que ótimo, é porque com certeza gerou nela mais saúde. Né? E é o que a gente reforça, não é o estético, é a saúde que está por trás disso. Exato. Então foi só para eu falei do peso para vocês verem que foi um processo de mudança geral. E um processo onde eu mergulhei em mim e parei para pensar o que é que eu quero fazer daqui para frente, né? Nesse meio tempo, ficou parada, Cida? Não. Voltei a Fortaleza, dei um treinamento numa empresa que me convidou. Fui lá, dei um treinamento para a equipe, voltei. Fiz um outro curso e aceitei um cargo numa empresa de gerência de novos negócios na área de transportes rodoviários. Entrei nessa empresa, comecei a fechar negócio em São Paulo, voltei para aquela, né, aquela vidinha corridinha, mas não era ainda, sabe? Então eu fiquei até outubro nessa empresa, saí, algumas pessoas me disseram, tá maluca, né? Tá doida, vai ficar num tempo desse sem trabalho, né? Aquele tipo de coisa assim. Mas eu queria em algo com propósito, né? Algo que me motivasse, porque agora eu posso me dar ao luxo né, de tentar isso aí. E eu encontrei alguma coisa que estava bem alinhada, um projeto bem alinhado com os meus objetivos de vida, que visa a transformação social.
e que um negócio com propósito. Eu pedi um trabalho com propósito. E veio como? No Maduramente, né? Eu sou a mais nova associada no Maduramente. Então, hoje eu sou responsável Que pela área comercial maravilha. do Maduramente. E estou super feliz. Essa primeira live está sendo comigo, vai ser uma série aí de lives e a Aninha vai falar sobre isso. Então, qual é o meu projeto no futuro? Mão dada com Maduramente, propósito é trazer esse povo aí que está achando que passei dos 40, o que eu vou fazer? Vamos lá que a gente ajuda, vamos lá que a gente ensina, vamos lá que a gente explica. Isso. Tá bom? Isso. Poxa, assim, claro que a gente trouxe sua história como iniciamos com você, porque é um enorme prazer, foi uma aquisição maravilhosa com Maduramente ter você com a gente. Mas a gente queria muito, e foi uma coisa que a gente ponderou quando a gente pensou como é que a gente ia lidar com o comercial do Maduramente, de ter uma pessoa que também fosse competente. O Maduramente quer mostrar que pessoas acima de 45 tem competência para estar entrando no mercado e fazendo Toda. modificações, né? Ter ganhos. Então, assim, a gente também está muito feliz de que você está com a gente. A gente sabe que você vai ousar, uma mulher desafiadora como essa, vai levar a gente para muitos lugares que é onde a gente quer impactar bem bacana. Eu já, desde agora, já vai vencer, mas eu quero dizer a todas as pessoas que aqui tiveram que foi muito bom, né, estar conversando com Cida, mostrando como é que a gente está crescendo, o Maduramente está crescendo. O Maduramente vai estar, vocês viram toda a história de Cida, vocês viram que ela passou por um ano de autoconhecimento e de modificação na sua própria vida, e o Maduramente vai estar lançando, né, nesses próximos dias aí o curso, um curso que fala de propósito e objetivo de vida, porque às vezes a gente tem um objetivo, né, Cida, e você sabe disso, a gente vai botando todo ano no papel, e no dezembro chegou, aí vamos botar os objetivos e as metas, aí outro ano a gente olha e viu que não fez nada. Então, a gente está trazendo um curso extremamente inovador, com a metodologia própria, com profissionais de ponta, de reconhecimento no mercado, para falar de propósito de vida, falar de mindset, mindfulness, vamos falar de planejamento financeiro, gente, gestão. Muita gente não sabe nem o que fazer com o orçamento, e agora, com a época de pandemia, muita gente aí tendo que refazer sua vida, mudando as regras da Previdência. Então, quem pensou que ia aposentar e ter um outro estilo de vida não tem mais. A gente vai estar falando de autoconhecimento, vai falando de estilo de vida. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial mesmo. O Brasil já está na 5ª posição e em 2032 vai ser considerado um país de velhos. Então, a gente precisa se preparar para essa nova dinâmica. Então, a gente traz tudo isso também para alertar vocês assim, e mostrar uma experiência de uma mulher que aos 49 anos saiu do país, foi fazer um mestrado, se reinventou, voltou para o Estado, cuidou de si, porque sem cuidar de si, sem propósito, não vai, gente, não vai. Então, assim, acompanhe a gente, que a gente vai trazer milhares de coisas bacanas, milhares de falas de gente, interajam, peçam para a gente que assunto vocês querem, que profissionais vocês gostariam que a gente trouxesse para falar para vocês. Tá? Eu não sei a faixa etária, adorei te ver aqui, viu, Tati Badaró? Precisa vir em Salvador para a gente tomar uma cerveja. Mas... quando Isso, passar claro. pandemia, claro, né? Ou online. Mas, assim, é super importante que as pessoas olhem suas vidas de outra forma, principalmente aquelas que estão no processo, porque a gente sabe que olhar, a mulher, então, que é esteta, né? Ela se olha no espelho, vê ruga, né? Vê as coisas caindo. Mas, gente, competência, profissionalismo, informação, conhecimento, a gente não deixa de ter. Energia, a gente não deixa de ter. Né? Nós somos hoje os novos velhos, os Exato. jovens, né? Com 50 a gente está jovem. Mudou, porque a expectativa de vida mudou.
O que vai vencer agora, o número de pessoas são os centenários, então a gente tem que chegar a centenário, é bacana, e a gente vai trazer tudo isso, né, Isso. Cida? Vai mostrar para o mercado que a gente pode. Cida, adorei. Obrigada. Eu sou suspeita de falar, porque você hoje é do Maduramente, mas a gente queria exatamente isso, mostrar essa possibilidade. E aí, homens e mulheres, competência e profissionalismo precisa de estudo, de dedicação, precisa de conhecimento, né? Precisa de relações, principalmente agora que a gente está vivendo no mundo online. A gente já vai estar caindo agora da Deixa eu live, só então, muito chamar a obrigada atenção, por você Aninha, estar para a aqui. próxima live, quarta-feira, nesse mesmo horário, com Sidney Silva, que ela está aqui nos ouvindo, ela já apareceu aqui Oi, algumas vezes. Sidney. Sidney vai nos falar como ela se preparou para a aposentadoria. Como é que você vai se preparar para a aposentadoria? Mudando, trocando de carreira. Ela não parou não, viu, gente? Ela mudou de carreira e está muito bem na carreira que ela escolheu para depois de se aposentar. Tá certo? Muito bacana. Venham ver, venham participar, tragam perguntas, porque a gente só cresce se a Com gente certeza. troca. Tá? E o que a gente mais Olha quer ela é aí. trocar experiência com vocês. Um beijo no coração de todos que Beijo. participaram. Cida, parceira, Vamos vamos lá. jogar duro aí para trazer muita informação para todo mundo, para a gente mudar esse contexto social que está se Vamos apresentando sim. aí. Tá bom? Gente, Obrigada. obrigado. Cida, mais Não, alguma coisa tudo para bem. falar? Estamos no último Luísa Vale minuto. também já entrou aí, viu? Luísa Vale na outra semana, primeira semana de junho, minha roommate da Argentina, super competente, empresária, música também, viu? Ela toca, gente. Ela é música também. Nossa, então a gente vai voltar para tocar um pouquinho para a Luísa gente é na muito live. boa, tá bom? Ok, aí ela ali, ó, Tá Luizinha bom. Vale. Oi, Luzinha, oi! Da próxima aí, tamo Pois junto, hein? é. Que É uma bom, psicodramista que aí bom. Vamos ser uma maravilhosa, equipe que viu? vai cair. Vamos lá. Ah, ótimo, vamos preparar uma live bem gostosa aí com É, Luísa, hein? Que toca, que tem olá. música e tudo. Essa Tá live vai bom. ser boa. Beijo pra Gente, um vocês, beijo e até a gente. próxima. Acho que a próxima é Obrigada. quarta, Obrigada, 5 horas. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.